Bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma aula de Física da 7ª etapa. Hoje iremos fazer a correção de atividades sobre campo elétrico. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Primeira questão diz, uma carga Q de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb colocada num ponto P fica sob a ação de uma força de intensidade 6 Newton. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P? Para calcularmos a intensidade do campo elétrico, nós vamos pegar as informações que tem aqui. 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, esse valor da carga. A força que ele deu foi de 6 Newton, está aqui, ó, 6 Newton. E ele pede a intensidade do campo elétrico, o valor de E, né? Então, campo elétrico vai ser igual a força pelo módulo da carga. Quando eu tenho campo elétrico vai ser a razão da força pela carga. Então, força vai ser 6, né? E a carga vai ser 2 vezes 10 a menos 6. A carga é 2 vezes 10 a menos 6. Então, se eu pego 6 e divido por 2, vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 6, passa mais 6. Então, fica esse valor aí, né? 3 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Na segunda questão, ele diz, calcule o módulo do campo elétrico num ponto distante 2 centímetros de uma carga de 4 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Então, ele pede para calcular o módulo do campo elétrico, né? Geralmente, nós vamos encontrar sempre o valor de campo elétrico positivo, né? Porque está em módulo em si. Então, que é o valor absoluto. Ele deu a distância, que é 2 centímetros, então eu tenho 2 cm, né? Que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 2 metros, transformar centímetro para metro, e a carga vai ser de 4 vezes 10 a menos 9 Coulomb. E aí ele diz que essa carga está no vácuo, então a constante aí vai ser 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, nós temos essas informações e com essas informações nós iremos calcular o valor do módulo do campo elétrico, que vai ser igual a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, a constante é 9 vezes 10 a 9, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga vai ser 4 vezes 10 a menos 9, né? Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 9. Isso aqui é a distância, que vai ser 2 vezes 10 a menos 2, né? 2 vezes 10 a menos 2, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, tirando do módulo, vai ficar positivo, nós vamos ter 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo de 4 é 4, vezes 10 a menos 9, e 2 ao quadrado é 4, e aqui vai ficar 10, né? 2 vezes 2 vai dar 4, menos por mais dá menos. Então, eu posso pegar 4 e dividir por 4, vai dar 1. Então, 1 vezes 9 é 9. Esse 10 a 9 com 10 a 9 vai dar 0. 9 positivo com 9 negativo. Como eles são simétricos, vai dar 0. Então, fica 9 vezes 10 a 0, né? Vezes 10 aqui. Tá menos 4, ele passa mais 4. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 4, né? Porque 4 mais 0 é 4 mesmo. Nesse caso, Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico aí na segunda. Na terceira questão, ele disse que uma carga Q cria um campo de intensidade, um campo elétrico de intensidade 9 vezes 10 a 6 Newton Coulomb a uma distância de 10 centímetros no vácuo. Então, ele deu essas três condições aí. E ele pede na letra A para calcular o valor da carga com as informações dadas no problema. Então, a letra A, eu quero a carga, ele deu campo elétrico, né, que vai ser 9 vezes 10 a 6, 9 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Ele também deu a distância, que é 10 centímetros, ó, 10 centímetros. Tenho que transformar para metro, que vai ser 10 vezes 10 a menos 2 metro. E aqui, como é elevado a 1, vai ficar 10 elevado a menos 1 metro. E ele também deu o meio, né, que é o vácuo. Então, a constante no vácuo é 9 vezes 10 a 9
Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. A razão de transformar em centímetro para metro, justamente porque a constante é dada em metro. Então, nós temos esses valores, então eu vou ter o valor da carga. A fórmula é, a campo elétrico vai ser igual a constante pela carga dividido pela distância ao quadrado. Como eu quero o valor da carga, então a carga vai ficar no primeiro membro da igualdade. A constante estava multiplicando aqui, a constante que estava multiplicando o K, ele passa dividindo, né? Esse valor aqui vem para o denominador e E vezes D vai multiplicar aqui, ó. Campo elétrico vezes a distância ao quadrado. Então, eu tenho o campo elétrico, que é 9 vezes 10 a 6, né? 9 vezes 10 elevado a 6, vezes... Eu tenho D, que vai ser 10 elevado a menos 1, que é a distância, 10 a menos 1, isso aqui elevado ao quadrado. E eu tenho a constante que vai ser 9 vezes 10 a 6. Esse é o valor da constante, 9 vezes 10 a 9, aliás, 9 vezes 10 a 9. 9 dividido por 9, isso vai dar 1, então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 6, né? Aqui eu tenho 10 elevado a 1 vezes 2 é 2, menos por mais dá menos, vezes 10 elevado a, tá mais 9 aqui no denominador, ele passa para o numerador com menos 9. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 9 com menos 2 vai ficar menos 11. Então, 1 vezes 10 a 11 tira 6 vai ficar 5, menos 5. Isso, menos 5 coulomb. Isso é na letra A. Na letra B, ele quer um campo elétrico situado a 30 centímetros da carga, né? Campo elétrico. Esse campo elétrico aqui é um campo elétrico situado a 10 centímetros. Vai ser esse campo elétrico. Agora, situado a 30, eu não sei, né? Mas eu já sei qual é o valor da carga. A carga eu descobri na letra A, que é 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Eu tenho o valor da distância, que ele pediu aqui agora, que é 30 centímetros, né? 30 cm, a mesma coisa de 30 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 1 metro, né? Colocando dessa forma aí. Ele diz que o meio é o vácuo, então a constante é 9 vezes 10 a 9, Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado, e ele pede justamente para calcular o valor desse campo elétrico aí situado a 30, né? Porque a carga nós já sabemos qual é o seu valor. Bom, então para calcularmos o campo elétrico, eu vou ter campo elétrico vai ser igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A constante, 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 a 9. Vezes a carga, 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 a menos 1. 3 vezes 10 a menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho 9 vezes 1 dá 9, vezes 10 elevado a 9 tira 5, fica 4, né? Conserva o sinal do que tem maior módulo. E aqui vou ficar 3 ao quadrado, 9, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 10 elevado a 1 vezes 2 é 2, menos por mais dá menos. Então, aqui 9 dividido por 9 vai dar 1, vezes 10 elevado a 4, tá menos 2, passa mais 2. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4 com mais 2 dá 6. 6 Newton Coulomb. Então, o novo campo elétrico vai ser de 1 vezes 10 elevado a 6 Newton Coulomb. Observe que a intensidade dele é muito menor do que a intensidade da letra A, porque ele estava mais próximo da carga. Quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo elétrico. Quanto mais distante, menor a intensidade desse campo. Então, nós iremos agora para a questão 4. E na questão 4, ele diz o seguinte: determine a intensidade do campo elétrico a distância de 20 centímetros de uma carga pontiforme de 4 microcoulomb. Então, ele pede para determinar o campo elétrico, o valor de E, né? O valor de E. Para determinar o valor de E, há uma distância de 20 centímetros. Então, eu tenho 20 centímetros,
que é a mesma coisa de 20 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1. Como é 20, eu tiro esse zero, então aqui eu vou somar mais 1, então ele fica só um negativo. Mais 1 com menos 2 vai ficar menos 1 metro. E ali tem a carga, que vai ser de 4 microcoulomb, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Esse é o valor da carga. Ele disse novamente que o meio aqui é o vácuo. Então, vácuo é 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Esses são os valores aí que nós iremos utilizar. Como eu quero o valor do campo elétrico, então eu vou pegar a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A constante, 9 vezes 10 a 9. A carga vai ser de 4 vezes 10 a menos 6. A distância, 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, porque a distância é ao quadrado. Então, eu vou pegar 9 vezes 4, ou 4 vezes 9 é 36, vezes 10 elevado a 9 tira 6, fica 3 positivo, porque o 9 tem maior módulo, né? 2 ao quadrado é 4, vezes 10, 1 vezes 2 é 2, menos por mais dá menos, né? Então, 36 dividido por 4 vai dar 9, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a... Está menos 2 aqui no denominador, ele passa mais 2, então mais 2 aqui. Então, nós vamos ter 9 vezes 10 elevado a 3 com 2 vai dar 5. 5 newton coulomb, esse vai ser o valor, 9 vezes 10 a 5 newton coulomb, o valor do campo elétrico. Na quinta questão, ele fala sobre duas cargas elétricas pontiformes, a carga 1 que é de 4 microcoulomb, a carga 2 que é de 1 microcoulomb, as duas positivas, né? Então, significa dizer que as duas cargas aí vai ser de afastamento da própria carga. Vai chegar um momento aqui entre as duas, né? A carga 1 aqui e a carga 2, né? Que esse campo elétrico aqui vai ser assim, né? Vai ficar mais ou menos assim. Então, vai ter um ponto aqui que ele vai ser nulo, né? Nesse ponto aqui vai ser um ponto nulo. Então, para ser um ponto nulo, como ele quer aí, ele pede para determinar que distância. Sabe que a distância da carga 1 para a carga 2 vai ser de 6, né, centímetros. 6 centímetros. Eu não vou transformar para metro porque não tem necessidade aí, né? Então, o que eu vou fazer? Para saber, eu sei que a carga 1, né, tem que estar... Ou seja, o campo elétrico 1 aqui tem que ser igual ao campo elétrico 2, num ponto onde ele vai ser nulo, então significa dizer que nesse ponto aqui eles são iguais, né? Nulo. Então, o campo elétrico 1 vai ser a constante vezes a carga 1 dividido pela distância ao quadrado, distância 1 ao quadrado. Na outra tem a constante vezes a carga 2 dividido pela distância 2, isso aqui é elevado ao quadrado, né? Distância 2 ao quadrado. Suponha que daqui até esse ponto aqui eu vou chamar de x, né? De x. Suponha que daqui para aqui vai ser x. E eu sei que daqui até aqui é 6, né? 6 centímetros. Então, essa parte daqui para aqui eu vou chamar de 6 menos x, né? Se daqui para aqui é x, então aqui vai ser 6 menos x, para mim descobrir justamente quanto é esse x aí, né? Então, eu vou pegar assim, a constante vezes carga 1, né? Dividido por x ao quadrado. Aqui eu vou ter, a carga 1 vai ser 4 microcoulomb, é a mesma coisa de 4 vezes 10 a menos 6, né? Então, eu tenho 4 aqui, vezes 10 a menos 6, botar assim. E a carga 2 é 1 microcoulomb, é 1 vezes 10 a menos 6. Então, aqui eu vou ter 1, a constante, vezes 1 vezes 10 a menos 6. E a distância daqui desse ponto que é nulo até a carga 2 vai ser 6 menos x. Então, eu vou pegar 6 menos x, isso aqui elevado ao quadrado. Posso cancelar a constante com a constante, né? Cancelar 10 a menos 6 com 10 a menos 6, porque eles são inversos, né? E na multiplicação um divide o outro, então vai dar 1. Então, aqui vai ficar só o 4 desse lado, ó. O 4 desse lado vai ficar 1.
Então vai ficar assim, 4, aqui vai ficar x ao quadrado, e aqui vai ficar 1, aqui embaixo fica 6 menos x ao quadrado. Eu posso multiplicar os extremos pelos meios, né? Pegar 1 vezes x, né? 1 vezes x, vai ficar assim, ó. 1 vezes x ao quadrado, que vai ser igual a... Nesse outro lado aqui, nós vamos ter 4 vezes esse valor. 4 vezes 6 menos x, isso aqui elevado ao quadrado, né? Isso aqui eu vou elevar tudo ao radical, porque dá para mim resolver, né? 1x ao quadrado é a mesma coisa de x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 vezes 6 menos x, isso aqui elevado ao quadrado. Aí aqui, x ao quadrado vai dar x, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 6 menos x ao quadrado, aqui cancela o radical, vai ficar 6 menos x. Então, eu vou pegar x, vai ser igual a 2 vezes 6 vai dar 12, né? 2 vezes x vai dar 2x aqui. Tá menos 2x, ele passa mais 2x para o outro lado, né? Vai ficar assim. Tá menos 2x, passa mais 2x, mais o x, que vai ser igual a 12. Aí aqui eu vou resolver, tá? 2x com mais um x dá 3x, que vai ser igual a quem? Ó, a 12. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 12 dividido por 3, o x vai ser igual a quem? Ó, a 4 centímetros. Então, aqui vai ser 4 centímetros. Aqui a distância vai ser de 4 centímetros, né? Então, ele quer justamente a distância da carga 1. A distância da carga 1 é 4 centímetros, da carga 2 vai ser 2, né? Porque 6 menos 4 fica 2. Então, a distância da carga 1 para o ponto vai ser 4 centímetros, que é esse valor aqui, ó, né? Na sexta questão, ele fala sobre um próton é abandonado com velocidade inicial 0, né, porque ele vai ser abandonado, então a velocidade inicial é 0, no interior de um campo elétrico uniforme que vai ser de 3 vezes 10 a 6 Newton Coulomb. Qual é a força necessária para manter esse próton em equilíbrio, supondo desprezível a ação da gravidade, né? Então ele quer saber a força. Bom, se ele deu o valor, ele diz que é um próton, N vai ser 1 próton. Se é um próton, e eu sei que a menor carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, né, Coulomb. Então, dá para mim descobrir o valor da carga aqui primeiro. Primeiro eu vou achar o valor da carga. A carga vai ser igual a N vezes E. O número de elétrons ou de prótons vezes E. Então, o número de prótons é 1, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, significa dizer que 1,6 vezes 1 vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse é o valor da carga. Eu tenho o valor da carga, ele deu o valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico que vai ser 3 vezes 10 elevado a 6 Newton por Coulomb, né? Aí ele pede, para manter sobre a ação da gravidade isso aqui em equilíbrio, ele pede justamente que você calcule o valor da força, né? Qual vai ser o valor dessa força? Bom, eu tenho o valor da carga e o valor de E. Com essas informações é só botar campo elétrico vai ser igual a razão da força pela carga, né? Como eu quero a força, eu multiplico os extremos pelo meio, a força vem para aqui, E vezes a carga multiplica, né? Então, força vai ser igual a, nesse caso, o campo elétrico vai ser de 3 vezes 10 elevado a 6, ó. Então, 3 vezes 10 elevado a 6, né? Vezes a carga, que vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nesse caso, eu vou pegar 1,6 3 vezes, né? Que é uma das primeiras condições que a gente vai fazer aí. Então, vou pegar 1,6 vezes 3. Ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Tem uma casa após a vírgula, então vai ficar 4,8 vezes 10 a 19. Tira 6, vai ficar 13, né? Conserva o sinal do maior e diminui. Então, o valor da força é 4,8 vezes 10 a 13 Newton, né? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima.